e vamos a mais um dos vídeos de resumos da história, falando das rebeliões coloniais separatistas ocorridas no século XVIII. O final do século XVIII ficou marcado pela independência dos Estados Unidos, pela eclosão da Revolução Francesa e pela Revolução do Haiti. Sob a influência das ideias iluministas, movimentos revolucionários colocaram em xeque o absolutismo e o sistema colonial. O Brasil não ficou de fora deste contexto revolucionário, mas nenhuma das revoltas separatistas ocorridas aqui chegou a se concretizar e atingir seus objetivos finais. Com a morte de Dom José I, em 1777, a sua filha, Dona Maria I, assumiu o trono e afastou o Marquês de Pombal do poder. Dona Maria iniciou uma política conhecida como viradeira, por supostamente virar às avessas as políticas pombalinas. Por exemplo, ela libertou os presos políticos, repatriou exilados e aboliu as companhias de comércio do Brasil. Mas existem muitas medidas tomadas por Pombal que permaneceram inalteradas, como um incentivo às manufaturas em Portugal. Em 1785, a rainha proibiu a atividade de ourives e a instalação de manufaturas no Brasil. Além disso, endureceu as questões tributárias. Dona Maria I governou até 1792, quando caiu em estado de demência e foi substituída pelo seu filho Dom João, que foi elevado a príncipe regente. Foi nesse contexto conturbado que aconteceram as revoltas separatistas. A primeira delas, a Inconfidência Mineira, que foi articulada por homens da elite de Minas Gerais, incluindo intelectuais, negociantes, membros do clero e até pessoas da administração da capitania. Esse movimento inconfidente ocorreu em 1789. Muitos membros dessa elite estudaram em universidades europeias, principalmente em Coimbra, e tomaram conhecimento das ideias de liberdade defendidas pelos pensadores iluministas. Entre os líderes desse movimento estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa, que era secretário do governo, e Tomás Antônio Gonzaga, que era ouvidor da capitania, além do cônego Luiz Vieira da Silva. A situação em Minas inspirava cuidados, já que haviam muitos endividados com a coroa, que criou e aumentou impostos no momento de queda da produção. O governador de Minas Gerais ameaçou cobrar todos os impostos atrasados de uma só vez, através da derrama. Uma conspiração foi articulada em Vila Rica como resposta às ameaças do governador Visconde de Barbacena e previa uma revolta caso a derrama fosse executada. Foi elaborado um projeto de emancipação política com a proclamação de uma república em Minas Gerais, com a criação de uma universidade, uma casa da moeda e uma fábrica de pólvora. A questão da abolição da liberdade negra não foi sequer citada nesse projeto. A conspiração foi denunciada por um dos seus participantes, Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de suas dívidas. O governo suspendeu a derrama e os inconfidentes foram presos. Com um dos líderes do movimento, Cláudio Manuel, supostamente
cometendo suicídio na prisão. Proclamada em 1791, a sentença foi de exílio a todos, o desterro, menos ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, que não negou a sua participação, e foi erroneamente condenado à forca e ao esquartejamento como principal líder do movimento. A chamada Conjuração do Rio de Janeiro sequer chegou a se articular, de fato, e não passou das desconfianças do vice-rei sobre as reuniões de membros da elite intelectual na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, em 1794. Os membros da Sociedade Literária foram presos, acusados de conspiração, mas logo libertados por ausência de provas. A Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, ocorrida em 1798, foi um movimento popular que participaram alfaiates, soldados e ex-escravos. Os conjurados espalharam panfletos por Salvador com suas reivindicações, que falavam do aumento do soldo dos soldados, do fim do pacto colonial, combate ao racismo e a proclamação de uma república na Bahia. Os líderes do movimento foram os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, e os alfaiates Manuel Faustino e João de Deus. A repressão metropolitana foi rápida e violenta, com muitas prisões e condenações, e os principais líderes condenados à forca e ao esquartejamento.